Meus irmãos, muito boa noite. Eu quero reservar o momento dos avisos para poder falar um pouco mais sobre a minha mudança e sobre a transição, mas agora eu queria que nós nos focássemos nas Escrituras. Principalmente porque hoje é o último dia do ano. Eu acho que nós precisamos de nos lembrar de coisas que nós normalmente costumamos esquecer. Então, eu vou deixar para comentar a mudança depois, lá para o finalzinho, mas agora eu queria que nós nos focássemos na palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 126. Salmo 126, esse será o nosso texto. Eu também vou projetar o texto bíblico, mas peço que os irmãos acompanhem, deixem a Bíblia aberta aí também. Salmo 126. O texto está escrito assim: Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Um culto que durou mais de 150 horas. Mais de 150 horas. Isso aconteceu a partir do dia 8 de fevereiro desse ano, que está terminando, o ano 2023, na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Os alunos dessa universidade precisam frequentar alguns dias a capela da universidade, porque aquela universidade é uma universidade confessional, então faz parte do currículo da universidade ir em alguns momentos ao longo da semana nessa capela. Mas no dia 8 de fevereiro desse ano, uma coisa diferente aconteceu. Era uma quarta-feira, algo extraordinário que impressionou todas as pessoas, não apenas naquela cidade, mas de vários lugares do mundo, aconteceu. Após uma oração, o coral canta um hino, e depois desse refrão, os alunos não queriam deixar a capela. E depois de várias horas, eles não queriam deixar a capela. Depois de alguns dias, eles não queriam deixar a capela. Um professor lá da universidade chamada Thomas McCall, ele é professor de teologia no seminário de Asbury. Ele descreveu na segunda-feira, 5 dias depois, o seguinte: os alunos foram atingidos pelo que parecia ser uma sensação silenciosa, mas poderosa de transcendência, e não quiseram ir embora. Eles ficaram e continuaram a adorar. Eles ainda estão lá. Quando ele escreveu isso na segunda-feira, 5 dias depois, o culto ainda estava acontecendo. E ele continua: ao longo dos dias, mais alunos começaram a ir ao local. Depois, mais gente de outros estados do país. Nem durante a noite o culto parou. Essa notícia foi veiculada no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil por alguns canais de comunicação. E ela foi recebida de inúmeras maneiras. Eu separo os grupos que receberam essa notícia em 2, basicamente. De um lado nós temos os inocentes e emocionados, por assim dizer. Do outro nós temos os céticos e racionalistas. Os inocentes e emocionados, eles acreditam que o que aconteceu ali foi o início de uma grande revolução nos Estados Unidos. A partir daquele avivamento que estava acontecendo ali, segundo eles, os Estados Unidos viveria uma era diferente. Seria a geração do avivamento. Já ouviu isso? Nós somos a geração do avivamento. Eles falavam. Esses são os
inocentes emocionados. Mas do outro lado nós tínhamos os céticos e racionalistas. Estes não acreditam que Deus pode visitar o seu povo com graça e poder. Eles não acreditam que o Senhor continua a realizar obras de avivamento. Estes tentam procurar explicações racionais para as coisas. Esses nem acreditam em milagres, porque eles são céticos e racionalistas, mesmo que eles estejam contados entre os evangélicos. Mas nós não podemos ser nem inocente e emocionado e nem cético e racionalista. Mas sabe o que nós podemos ser? Podemos ser bíblicos. E sendo bíblicos, nós podemos olhar para aquele evento, mas não apenas isso. Nós podemos olhar para esse ano e olhar para a nossa vida nesse último dia de maneira diferente. Mas ainda é necessário explicar o que aconteceu lá. Foi ou não foi um avivamento de verdade? Para responder isso, é óbvio que nós precisamos entender, afinal de contas, o que é um avivamento. Um avivamento sempre é obra soberana de Deus. Nós não podemos produzir avivamento, mas nós podemos desejá-lo. Ao longo da história, Deus sempre visitou o seu povo com graça e poder, soberanamente. Então não tem o que a gente vê de vez em quando aí nas mídias sociais, uma espécie de escola de avivamento. Não tem esse tipo de coisa, porque avivamento é coisa soberana, é o poder de Deus que graciosamente age no meio do seu povo. Não importa onde. É soberano. É Deus que faz. Além disso, um avivamento é um retorno a Deus. Sempre através da oração e das escrituras, com durabilidade histórica e impacto social. Os verdadeiros avivamentos que aconteceram na história, eles sempre frutificaram na sua geração e nas próximas gerações. Nunca é pontual, mas sim extenso. Deus, ele faz os frutos perdurarem ao longo de um bom tempo. E esse transbordar, por assim dizer, ele causa transformações sociais. Avivamentos, eles impactam a maneira como nós nos relacionamos com a cultura, com a educação, com a criação de filhos, com o dinheiro, com as nossas roupas, com tudo que nós precisamos para viver, porque avivamento é sempre um retorno para Deus, e ao voltarmos para Deus, nós nos voltamos para a realidade de maneira diferente. Além disso, um avivamento ele sempre produz frutos de santidade, não é apenas impacto social. Impacto social sem frutos de santidade não é avivamento, é só filantropia, é só transformação social, mas não é avivamento. Por quê? Porque avivamento sempre gera arrependimento e testemunho. Mas em alguns casos, pode acontecer alguns exageros históricos. Então, quando nós pegamos alguns momentos, tanto do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, os relatos de Paulo ali das igrejas, mas também ao longo da história da igreja, nós temos exemplos de Deus realmente trabalhando ali. Mas no meio do trabalhar de Deus, nós tínhamos exemplos exagerados de gente que estava agindo de maneira equivocada, mas não era o avivamento em si. Um exemplo apenas bíblico, a igreja de Corinto. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele condena uma série de coisas ali, inclusive o uso dos dons espirituais, de forma equivocada no culto. Ele vai dizer, não é isso que é espiritualidade de fato. Os dons são espirituais. Mas espiritualidade de fato tem a ver com amor. 1 Coríntios 13. Olha só que interessante. E por fim, avivamento não traz novidade, mas renovo. É uma ação extraordinária de Deus. Ou seja, tem muito mais a ver com aquilo que Deus faz em intensidade do que Ele faz em novidade. Sabe por quê? Porque está na moda falar que Deus ele faz algo novo, né? Que eu quero viver algo novo. Só que os avivamentos da história nunca foram Deus fazer coisas novas, mas sim nós retornarmos ao local de onde nós nunca deveríamos ter saído. Aliás,
falando de depois da vinda de Jesus, depois do Novo Testamento. Então, não é novidade, Deus está fazendo a mesma coisa que Ele fez ao longo da história, só que em intensidade diferente. Deixa eu exemplificar isso. Um avivamento, sabe o que é? É Deus trazer vida, a vida, aquilo que estava morto. É Deus renovar, dar ânimo para aquele que estava cabisbaixo. Ao longo da história, Deus sempre fez isso. Sabe por quê? Porque você está aqui. Se Deus não nos renovasse, nós estaríamos aqui. Inclusive o salmo que nós lemos, se não fosse o Senhor, está entendendo? Ele sempre fez isso. Ele sempre trouxe renovo. Mas avivamentos é um momento em que Deus faz a mesma coisa, só que numa intensidade diferente. Essencialmente o mesmo. Intensamente maior. É isso que é avivamento. Pelo menos o resumo do que seria avivamento. E avivamentos fazem parte da história da igreja, tanto no Antigo, Novo Testamento, na história depois do Novo Testamento. Porque Deus, segundo os seus propósitos, Ele derrama sobre a igreja o seu Espírito e Ele tem prazer nisso. Deus, Ele tem prazer em derramar o seu poder e Espírito sobre o seu povo. Mas veja bem, não dá para garantir se o que aconteceu lá na Universidade Asbury foi um avivamento de fato. Os frutos ao longo do tempo vão mostrar com maior clareza. Mas sendo avivamento ou não, há algo que eu e você podemos e devemos buscar. E no Salmo 126, nós temos esse elemento que nós devemos buscar, que é buscar restauração. O Salmo 126, ele fala sobre restauração, ele nos mostra o caminho dessa restauração. E talvez nesse momento, na virada do ano 2023 para 2024, talvez o que estejamos precisando é restauração. Restauração da parte do Senhor. E nesse caminho de restauração, o primeiro passo que pavimenta essa estrada é a gratidão. O versículo 1 começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os judeus passaram aproximadamente 70 anos exilados na Babilônia. Foi um tempo de grande dor e humilhação. E depois desse período de cativeiro, Ciro, rei persa, que conquistou a Babilônia, emitiu um decreto, foi na base da canetada mesmo, e permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém. Meus irmãos, foi uma festa. Eles ficaram alegres. Imagine só, eles presos, escravos, e do dia para a noite, uma canetada autoriza eles voltarem para a cidade que eles desejavam nunca ter saído. O problema é que quando eles chegaram lá em Jerusalém, a capital da nação estava em ruínas. O povo na miséria e a economia quebrada. Os muros, símbolo do poder de Israel, estavam derrubados. O templo, símbolo da religião judaica, estava destruído. E é nesse pano de fundo que o Salmo 126 é escrito. Esses são os acontecimentos que fazem brotar no coração do salmista esse salmo. Porém, mesmo diante daquela situação de ruína em Jerusalém, eles lembram do que Deus já tinha feito. É por isso que no versículo 2 diz: então, eles se lembram, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Há profunda gratidão aqui. A alegria, gratidão expressada em palavras, porque eles dizem: a nossa boca se encheu de riso, e gratidão confirmada em testemunho às nações, às pessoas que observavam o povo de Deus retornar para Jerusalém. Eles mesmos reconheciam: grandes coisas o Senhor fez por eles.
O que nós temos aqui é coerência entre o que sai da boca do povo de Deus e o que sai da boca das pessoas, das nações. Porque há coerência entre discurso e comportamento. E é importante nós falarmos disso, porque nessa altura do campeonato, no último ano de 2023, talvez você tenha recebido da parte do Senhor algumas bênçãos e que você diga, isso aqui eu conquistei com muito esforço. Isso aqui eu lutei, viu? Você pode até falar assim, olha, eu lutei graças a Deus. Mas no seu coração você diga, o esforço foi meu. Mas aqui não tem isso. No Salmo tem coerência entre aquilo que eles reconhecem que aconteceu e entre o que as nações veem que aconteceu. E quando isso acontece, meus irmãos, quando há coerência entre o nosso discurso e comportamento, o Senhor é glorificado. Deus recebe a glória. E nós declaramos, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Mas, nos tempos da adversidade, a nossa tendência não é reconhecer aquilo que Deus fez. Nos tempos da dor, a tendência do coração pecaminoso não é agradecer a Deus. A tendência é nós sermos amargurados e ingratos. E qual é o problema disso? A ingratidão, ela é um ácido espiritual. Ela corrói a fé, a esperança e a força que precisamos para viver a vida. A ingratidão nos coloca numa espiral de amargura que nos impede de prosseguir. Para você não ser corroído por esse veneno, por esse ácido, é preciso desenvolver a prática da gratidão. E veja, eu disse prática. Gratidão é sempre uma opção do coração. Você escolhe ser agradecido. Quero apresentar para vocês 3 benefícios da gratidão. Em primeiro lugar, a gratidão liberta você de sentimentos tóxicos que te prendem a um passado ruim e roubam de você a expectativa de um futuro melhor. Segundo benefício da gratidão, a gratidão faz você enxergar portas onde só havia muros, te enchendo de esperança em Deus. Terceiro benefício da gratidão, a gratidão é o melhor imunizante contra o vírus da amargura, da murmuração e, consequentemente, do desespero. Pesquisas no campo da neurociência, eles são unânimes e categóricas em afirmar que o exercício da gratidão produz substâncias no corpo humano, neurotransmissores conhecidos como hormônios da felicidade. Trouxe 2 exemplos aqui. Um artigo publicado num banco de dados americano de artigos acadêmicos das maiores universidades dos Estados Unidos, chama National Library of Medicine. A tradução desse artigo é a seguinte: examinando os caminhos entre gratidão e a saúde física autoavaliada em toda a idade adulta. Olha o que diz um trechinho desse artigo. Há uma relação entre a gratidão e a saúde físico-psicológica de pessoas entre 19 e 85 anos, adultos de maneira geral. Elas experimentam menos doenças, menos transtornos, costumam tomar decisões melhores e desfrutar de mais felicidade. Segundo exemplo aqui é um artigo da Universidade de Kentucky, intitulado Gratidão como Antídoto à Agressão. É importante explicar qual que é o contexto desse artigo. Ele vai mostrar como pessoas agradecidas, gratas, são menos agressivas. É isso. E olha o que ele vai dizer. Indivíduos com classificação mais alta nas escalas de gratidão eram menos propensos a retalhar os outros, mesmo quando recebiam feedback negativo. Sabe aquela pessoa que quando você faz alguma consideração, talvez uma crítica, ela é muito reativa e reclama e briga com você? Talvez essa pessoa não seja grata. É uma possibilidade. Ele continua dizendo, esses indivíduos, experimentam mais sensibilidade
e empatia para com outras pessoas e uma diminuição do desejo de buscar vingança. Mas eu preciso fazer uma observação aqui. Esses estudos acadêmicos, eles exemplificam hoje o que as Escrituras já ensinam há séculos. Em outras palavras, não são esses estudos que validam a Bíblia. Eles são válidos porque eles confirmam o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz acerca disso? Que não é a felicidade que produz gratidão, mas a gratidão é um componente da felicidade. Em outras palavras, às vezes nós queremos ter ou ser ou alcançar algumas coisas para então sermos felizes, para então agradecermos. Mas o que a Bíblia nos mostra é que agradecer pelo que já se tem é o que promove a sensação de bem-estar e felicidade. Está tudo ruim? Está péssimo? O ano está terminando pior do que começou? Sabe o que você pode fazer para melhorar? Agradecer. Mas ser grato pelo quê? Como agradecer diante de um ano tão difícil e duro? Como agradecer se o meu casamento está em ruínas? Como agradecer se sobra dias do mês e falta renda? Como agradecer se nesse ano eu fui abandonado? Como agradecer se em 2023 eu vir o meu filho deixar a porta lá de casa, se revoltar com Deus e dizer que nunca mais vai voltar? Como agradecer se quem eu amo está padecendo no leito, está doente? Como agradecer se a minha casa foi visitada pela morte? Como? Mas esse é o desafio, meus irmãos. Agradecer mesmo em tempos difíceis. Lembre-se, é uma disposição do coração. Não qualquer coração. É uma disposição do coração piedoso. É uma disposição do coração que olha para o que Deus já fez. Mas especialmente nos momentos de crise, nós devemos agradecer. Por dois motivos. Primeiro, é porque a crise separa o essencial do supérfluo e, consequentemente, reajusta seus motivos de gratidão. A crise faz você redescobrir a beleza da simplicidade. Afinal de contas, numa guerra, o soldado não agradece porque ele tem uma cama confortável e um travesseiro de pluma para dormir. Numa guerra, no fronte de batalha, o soldado agradece por poder dormir 1 ou 2 horas. Está no lucro. Veja, ele não está mais agradecendo pelo conforto, ele está agradecendo pelo sustento. Olha a diferença? A crise faz você agradecer por aquilo que normalmente você não está conseguindo ver. Mas é Deus que está te suprindo. É Deus que está entregando. Então, reaprenda a agradecer pelo pão nosso de cada dia, pelo básico, pelo elementar. E diga, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas certamente das suas mãos, no ano de 2023, o Senhor me deu tudo o que eu preciso, porque eu estou aqui. Eu só estou te cultuando porque o Senhor me sustentou. Então, o primeiro motivo de agradecer, especialmente no momento de crise, é esse. O segundo motivo para agradecer na crise é porque a crise atual não precisa ser vencida para você agradecer. Agradecer já é um caminho para lidar com a atual crise. Às vezes nós não temos noção do que fazer diante de alguns desafios. E aí a nossa tendência é ir para a amargura e para a murmuração.
mas a gratidão realinha o nosso coração e já começa a nos tirar da crise. Experimentei isso hoje, meus irmãos. Os irmãos sabem que eu estou de mudança. Cheguei aqui na quinta-feira e a nossa vida está toda encaixotada. Nós fomos comer a primeira refeição só ontem. Cozinhada lá, né? Eu e minha esposa, a gente estava conversando, eu falei, não aguento mais comer fast food. Quero comer comida. E aí, uma coisa aconteceu especificamente, né? No contrato da casa, fala que a tensão de todas as tomadas era 220. Pensei bem, tá ótimo. Tudo que eu tenho, que não é muito, é 220. Cheguei, serelepe pimpão, feliz, só que estava calor, lembra? Quinta-feira, um dos piores dias de calor. Fui ligar o ventilador. E ao ligar o ventilador, eu notei que ele está fraquinho. Na hora eu já pensei, essa tomada é 110. Tudo bem. Peguei o ventilador, liguei na outra tomada. 110. Aí eu falei, vou pegar um aparelho, chama multímetro, para ir testando as tomadas. E fui testar. Descobri que as tomadas que eu testei, pelo menos, todas eram 110. Já invadiu aqui no meu coração a ira de Sansão. E aí, a minha esposa falou que meu semblante descaiu, que nem caiu. Primeiro evento. Mas eu descobri que na tomada ali tinha como converter, e aí eu passei esses dias trocando todas as tomadas de 110 para 220. Tudo bem. Hoje de manhã, acordei preparado para vir para a igreja. E notamos que as luzes estavam todas apagadas. Ou seja, caiu a energia elétrica. A portaria falou que teve um problema lá na rede. E eu já estava preparado para reclamar, para murmurar. Eu vou tomar banho gelado, vou para a igreja. E aí eu fui lá na cozinha, estava olhando, testando as coisas. No que eu volto, minha esposa estava no quarto. Ela disse, meu bem, em tudo dai graças. E eu, meu bem, em tudo dai graças. Eu ainda repeti umas 3 vezes em voz alta, para treinar o meu coração, a agradecer pelo banho gelado. É gelado, mas é banho. Está sem luz, mas é casa. Está cheio de caixa, mas já mudamos. A gratidão alinhou o meu coração. Pode alinhar o seu também. Inclusive, de manhã cedo, nós cantamos um hino que diz assim, tens acaso mágoas? Triste é teu lidar? Sua vida é triste? É a cruz pesada que tens de levar? Está difícil, está pesado, está árduo, está sofrido. Sabe o que você pode fazer? Contas muitas bênçãos, logo exultarás. E agora, diferente de antes, fortalecido, tudo vencerás. A gratidão é o primeiro passo para tirar você do lamaçal da murmuração. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então foi difícil 2023? Conta as muitas bênçãos, e você vai passar do lamento para a alegria, e verá surpresa, que 2023 não foi tão ruim assim. E Deus ainda continua digno de ser louvado, aleluia. O segundo passo, que pavimenta o caminho da restauração, é o da oração. O versículo 4, ele continua dizendo,
Restaura, Senhor, a nossa sorte. Aqui, meus irmãos, há um grito de júbilo nos primeiros versículos, mas gritos de alegria não duram muito tempo, porque a vida é essa combinação de êxtase e agonia, bons e maus momentos, alegria e sofrimento, chegadas e partidas. E como eu disse no início, o retorno dos judeus a Jerusalém foi algo maravilhoso, mas foi sucedido por muitos dias difíceis. Eles se alegraram ao sair da escravidão, mas se entristeceram ao chegar na ruína de Jerusalém. Por isso que nesse contexto emerge uma oração, para que Deus continue operando. Senhor, restaura-nos. Aqui é o imperativo. No hebraico, imperativo na oração evoca urgência. Não é dar ordem para Deus, não é determinar, não é decretar, não é colocar Deus na parede, mas imperativos na oração significa: Senhor, vem rápido. Eu não estou aguentando mais. Socorre-nos, Deus. Restaura-nos, Deus. Pois sem o mover do Senhor, não há restauração hoje. Sabe por quê? Sem Deus, todo trabalho é inútil. Não adianta fazer tudo se Deus não fizer nada. Então a gente precisa orar. É por isso que o salmista, ele ora, e ora por um milagre. Ele diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O deserto do Negueb, ele é o deserto mais árido e seco do território de Israel. Estudiosos dizem que em alguns locais do Negueb tem menos umidade do que o Saara, que é um dos desertos mais secos e grandes do mundo. A paisagem é de morte. Não há vida. Não há recurso. No deserto do Negueb não há esperança. Mas, por algum motivo, de tempos em tempos, milagrosamente, o Monte Hermon, que fica ao norte do deserto, que é tão alto que tem geleiras no seu cume, essas geleiras derretem, descem o Monte Hermon e atravessam o deserto do Negueb, e onde era um lugar de morte, passa a ser um lugar de vida. Quando o salmista fala como as torrentes do Negueb, ele está dizendo de maneira miraculosa, imprevisível, de maneira poderosa, assim como as águas, as torrentes, atravessam o deserto do Negueb, faz isso na nossa vida. Derrame as tuas bênçãos sobre nós. E o lugar onde era a morte vai se fazer um manancial. Essas fotos são fotos do deserto. Inclusive, olha que coisa interessante. Essa é uma rosa, uma espécie de tulipa raríssima, que só brota em um lugar do mundo. O deserto do Negueb. Tem um site, inclusive, uma curiosidade aqui, que monitora os aparecimentos dessas flores. Se essas flores aparecem só quando as torrentes passam pelo deserto, significa que não aparecem muito, não é verdade? E elas não sobrevivem em outro lugar. Então tem um site que fala que ela monitora o aparecimento dessas rosas nas últimas 5 décadas. Sabe quantas vezes apareceu essas flores, essas tulipas, nas últimas 5 décadas? 3 vezes. E até hoje eles não sabem como. Alguma coisa acontece, o Monte Hermon derrete, milagrosamente, a água passa, e onde era morte, se faz vida. E você pode orar para que Deus faça isso. Senhor, no deserto da minha vida,
milagrosamente, poderosamente, atravessa de forma fantástica, trazendo a vida pelo teu poder e pela tua graça. É isso que o salmista está orando. Porque, por pior que seja o cenário, há sempre espaço para um tipo de restauração que vem como resposta de Deus à oração do seu povo. Antes de arregaçar as mangas, dobre seus joelhos, meus irmãos. Você pode clamar ao Senhor pela restauração do seu casamento. Você pode clamar ao Senhor pela restauração da sua vida profissional, da sua saúde, da sua vida emocional. Você pode clamar ao Senhor pela restauração da sua alegria. Clame ao Senhor pela restauração do nosso país. Clame ao Senhor pela restauração dos desertos que te cercam. Ele ouve a oração do seu povo. Por quê? Porque Ele é um Deus que fez aliança com esse povo. Vocês se lembram que ao longo do Salmo, ele chama o Senhor de Yahvé, o Deus da aliança. Vocês se lembram que no Salmo, ele vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião é um nome que é utilizado quando vai falar com Deus, que fez uma aliança com Sião, com aliança com o povo de Deus. Então Deus, ele restaura o seu povo, porque Ele mesmo prometeu ouvi-lo em oração. Se você faz parte do povo de Deus, você pode orar. E há espaço para Deus fazer vida onde só havia morte. Há espaço para que Deus mande restauração e, por que não, avivamento de serviço. Já pensou? Um avivamento de sensibilidade para com as pessoas sofridas. Imagine só Deus derramando um avivamento de educação. Olha que beleza, os pais educando seus filhos. De forma bíblica, um avivamento que vai mostrar para Indaiatuba grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. É verdade, meus irmãos. Só a oração, importante considerar, lembra que eu falei que o avivamento é uma obra soberana? Só a oração não produz avivamento. Mas sem oração, não há avivamento. E dentre as várias resoluções que você pode fazer nesse ano que vai começar, talvez uma das melhores seja, em 2024, eu vou orar mais. Tem coisa que você não controla. Mas você pode orar mais, na verdade. Essa semana, nós começamos a Semana Internacional de Oração. A igreja se reunirá aqui todos os dias para orar. Já pensou você começar o ano de 2024 participando dessa oração? Não porque você quer comprar Deus com a sua presença, mas porque você quer aprender a disciplinar a sua rotina para estar diante dele. Oração. Tem muita coisa que a gente não pode fazer, mas orar você pode. E toda restauração começa com oração. Por fim, no caminho da restauração, o que pavimenta ele, além de gratidão, oração, é a ação. O versículo 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A primeira imagem do Salmo fala das torrentes, das águas invadindo o deserto do Negueb e levando transformação. Isso tem a ver com restauração urgente, milagrosa e divina. Mas nós temos uma segunda imagem aqui. A segunda imagem é diferente. É a imagem de um semeador que lança sementes, mas rega com as suas lágrimas. É uma imagem que nos ensina que restauração também é um processo diário, árduo e humano. Não apenas. Não apenas um processo diário, árduo e humano. Não apenas. Mas
também. Porque a força humana sozinha não pode produzir restauração. Mas Deus usa o esforço humano para fazer o que a força humana não pode fazer. Inclusive, em alguns momentos, o que a gente só tem para oferecer? Fraqueza. Ofereça a sua fraqueza. E Deus lhe oferecerá o seu poder. É isso. E o salmista, ele mostra isso sempre misturando ação com restauração. Ação com restauração. Então eu queria que nós lêssemos juntos esses últimos versículos. Vamos ler todos juntos? Os que com lágrimas semeiam ação, com júbilo ceifarão restauração. Quem sai andando e chorando enquanto semeia ação, voltará com júbilo trazendo os seus feixes restauração. Nós temos ação e restauração entremeadas. Porque em alguns momentos, a coisa mais espiritual que podemos fazer é fazer alguma coisa. Porque a ação, com oração, é uma expressão de confiança em Deus. Só ação, não. Quem ora, mas não age, também não está confiando. Agora, quem ora e trabalha, quem arregaça as mangas, esse sim está entendendo o que é espiritualidade. Arregaçar as mangas é tão espiritual quanto dobrar os joelhos. Por isso, não desista. Deus usa você para, apesar de você, fazer o que você não é capaz de fazer. Deus usa você. Eu me lembro de um acampamento, acho que faz 2 anos isso. Eu estava pregando. Era acampamento da igreja inteira, acampamento de carnaval. E eu estou lá pregando, e alguém, tinha uma mãe, na porta assim do lugar onde nós estávamos, cuidando o bebê ali, que ainda estava se adaptando a permanecer em espaços públicos. Faz parte do processo. Nós ensinarmos nossos filhos a permanecer juntos no culto e adorá-lo, mas esse processo às vezes pode ser demorado. E como igreja nós devemos exercer misericórdia enquanto estimulamos os pais a fazer isso. E ela estava nesse processo ali, tal, administrando a sua criança, e aí, em algum momento, ela foi lá para fora para dar uma amansada na criança, na fera, e trouxe, e ela estava lá fora nesse momento. Alguém pensou que ela estava do lado de fora e falou assim, você tem que estar lá dentro para cultuar. Ela falou, não, mas eu estava lá dentro. Estou aqui, olhando a minha criança aí. Ela, não, deixa a criança aí. Deus cuida. Já pensou? Deus cuida. Essa mãe respondeu sabiamente. Deus cuida. Ele também cuida através de mim. É verdade, Deus cuida. E Deus cuidou de você. Deus cuidou dos seus filhos. Deus cuidou do seu cônjuge. Você pode não ver a mão de Deus, mas ela existe, é mais real do que a sua mão. E digo mais, ela não é apenas mais real, ela é muito maior e mais poderosa. Então, trabalhe. Mas trabalhe sabendo que o nosso Deus é um Deus que trabalha pelo seu povo. Quem é Deus como o nosso Deus? Não é verdade? Então persevere. Persevere, porque não é tempo de desistir. Não é tempo de levantar as mãos em rendição, mas é tempo de cerrar os punhos e voltar à luta. É tempo de arregaçar as mangas e continuar. É tempo de orar, de agradecer, é tempo de trabalhar. Por quê? Porque eu deveria lutar se tudo que eu vejo à frente é um horizonte nebuloso? Por que eu devo lutar se o solo que eu estou caminhando é árido e seco como o deserto? Sabe por quê? Porque a história ainda não acabou.
O ano praticamente sim. Mas a história ainda não acabou. E porque a história ainda não acabou, há esperança. Deus é poderoso para transformar vírgulas da sua, aliás, ponto final da sua história em vírgulas e a vida continua. Há esperança. E Deus está, através de Cristo Jesus, restaurando a história que o pecado destruiu. Talvez você esteja semeando e chorando. Hoje. Se sente sobrecarregado, desmotivado, desvalorizado. Talvez você sente que está fazendo tudo o que pode e nada acontece. Talvez você não esteja vendo nenhuma possibilidade de semeadura. As portas estão fechadas para você. Talvez você esteja como o deserto árido. Mas Deus prometeu que no final vai dar tudo certo. Isso não é discurso motivacional não, tá? Isso é promessa. Eu dei uma olhada nas últimas páginas da Bíblia e termina tudo bem. Termina tudo bem. É por isso que não devemos deixar de acreditar em restauração, meus irmãos. Quando Jesus veio a esse mundo, ele antecipou o projeto de Deus de restaurar esse mundo quebrado. Ele curou o doente, ele alimentou o faminto, ele libertou o possesso, ele perdoou o pecador, e Jesus morreu e ressuscitou para restaurar toda a criação, da dor, da fome, do ódio, da miséria, da corrupção e dos efeitos do pecado. Ele é o único capaz de promover restauração completa. Por isso, não desanime. Deus está trabalhando em você. Apesar de você, eu não tenho dúvidas, meus irmãos, Deus está trabalhando nessa igreja. Ele está trabalhando. E um dia, as coisas estarão em seu devido lugar. Um dia, não será necessário restauração nem avivamento, porque Jesus terá finalizado a redenção pelo poder do seu amor. Não desista. O ano acabou, mas a história ainda não. De 2023 para 2024, eu te garanto, há esperança e a restauração de Deus.